Nome. Natália Castro. Idade. 45. Naturalidade. Amiens. Residência. Odivelas. Bem-vinda ao Enxoval, Natália. Obrigada. Enxoval é a palavra que utilizamos muitas vezes para descrever tudo o que herdamos das nossas famílias e da nossa história e trazemos para a vida adulta. Neste programa vamos tentar saber mais sobre a herança que trazem algumas cozinheiras e chefes em Portugal. Desde as receitas que herdaram, àquilo que trazem consigo e que influencia a forma como cozinham e como veem o mundo. Quando tu vieste para Portugal, de Lille para Leiria, Sim, eras muito pequenina. era muito pequenina. Qual é que é assim, a tua primeira memória cá? É assim, se calhar não é a minha memória, se calhar é a memória implantada da minha mãe que me fala sobre isso muitas vezes. E nós saímos de Amiens para vir para Arrabaldes de Leiria, portanto uma aldeiazinha, e a minha mãe dizia-me que eu fui com 3 aninhos, portanto, que eu cada vez que via uma formiga fugia a correr para dentro de casa a dizer: mamãe, são formigas, são formigas. Ou, por exemplo, nós tínhamos porcos, os porcos começavam a Tinham guinchar. porcos? Tínhamos porcos, sim. O meu pai eles saíram de Amiens, de uma vida citadina, o meu pai era pedreiro, de profissão, e saíram com um sonho de ser produtores de hortas, portanto, produtos, couves, batatas. Pronto, o meu pai comprou uma carrinha gigante, fez todo um plano. Mas tinha uma casa com terreno aí nessa... Sim. Portanto, nós vivíamos na aldeia. Obviamente, passado 3 meses, percebeu que aquilo era tudo muito giro, mas não ia funcionar. Porque exigia imenso, e na altura então era um bocadinho, ou seja, na altura estávamos numa época em que se estava a deixar precisamente de produzir, e foi um subsídios, não é? Em que as pessoas já tinham muito pouca disponibilidade para tratar da terra, e a exigência era muito grande, ou seja, meu pai percebeu claramente que aquilo não ia ser futuro. Mas nós tínhamos porcos, e eu cada vez que ouvia os porcos a fazer barulho, fugia a correr para eles. O que é que se passa? Por que é que eu estou a fazer barulho? Filha, porque eles devem estar com fome. Dá-lhes comer. Minha mãe passava o dia a dar-lhes comer para eles ver se eles se calavam, para eu não me assustar. Pronto, foi muito rápido a habituação. Tu lembras-te das coisas que comias nessa altura? Tens memórias... o teu paladar tem memórias especiais dessa fase? Tem. Sabes que é muito curioso, porque eu tenho uma relação muito boa com a comida, mas eu sempre fui uma miúda com uma relação muito má com a comida. Comias pouco? Comia muito pouco. Tinha muito pouco apetite, sempre comi tudo, não era esquisita. Ok. E eu lembro-me de ser muito miúda e de saber que ia para a mesa e de ficar efetivamente com dor de barriga, só de pensar: e agora vou ter que comer. E vai haver discussão, porque eu tenho que comer, e o meu pai às vezes perdia a paciência, porque ficava preocupado comigo, porque eu não comia, e aquela história toda dava-me efetivamente dor de barriga só de pensar que tinha que comer. E é engraçadíssimo, hoje em dia adoro comer, felizmente. Não fiquei com qualquer tipo de trauma por esta relação com a comida, mas lembro-me que sempre comi de tudo, tirando feijões, não gostava de feijão. Agora adoro. E o que é que gostavas muito? O que é que eu gostava muito? Sempre gostei muito de coisas assadas no forno, coisas assadas lentamente, sempre gostei muito. Lembro-me de um frango assado que uma tia minha, que já não está viva, que fazia, que ainda hoje tenho imensas saudades, que era um frango assado que só ela que fazia, pronto. E aprendeste, deixou-te a receita? Não me deixou a receita, eu sei fazê-lo, não vai saber ao mesmo. Claro. Mas eu sei fazê-lo. Mas sempre gostei imenso de cabidela, por exemplo, é o meu prato preferido ainda hoje, é cabidela, e sempre gostei muito de cabidela, e a minha mãe sempre foi um prato que fez imensas vezes cabidela, até porque nós tínhamos frangos, portanto era um prato que fazíamos muito. Sempre gostei muito de coelho também, porque lá está, tínhamos coelho. Mas sim, talvez assim um prato que eu possa dizer da minha mãe, cabidela, e depois umas migas que nós fazemos em Leiria, que são migas de feijão frade. Ok. Com couve, com aquela couve. Mas solta, não é? Não é só aquelas migas. Exatamente, prensadas. são feitas com broa. São feitas com broa, feijão frade e a couve galega, a couve de caldo verde. E essas talvez sejam as duas coisas que eu tenho assim mais memória de comer e de gostar muito de comer. Lembras-te da primeira vez que cozinhaste alguma coisa? Lembro. Então? Lembro-me muito bem, a primeira vez que cozinhei foi uma feijoada que eu fiz, pai, para 12 pessoas,
12? Sim, porque é assim. E que idade tinhas? 9. Porque há uma coisa que ainda hoje em dia se faz na aldeia, que é, normalmente quando há coisas para fazer na terra, juntam-se as pessoas todas para fazer aquilo naquele dia. Imagina, apanhar o milho. É um trabalho bastante exigente e que tem que ser feito num curto espaço de tempo, porque normalmente tens que contratar alguém que vá debulhar o milho com uma máquina. Ok. E então normalmente tu fazes isso, imagina, alugas a máquina, A debulhadora, durante uma tarde e passa nas 5 casas daquela rua para ser rentabilizado esse exatamente, investimento. rentabilizado. E então tu juntas as pessoas todas e toda a gente vai para a casa do António, tudo a apanhar o milho e a debulhar o milho. Agora depois vão para a casa da ação, vai toda a gente. Uau. E a minha mãe queria-me poupar um bocadinho do trabalho do campo e então deixava-me sempre em casa a fazer a refeição para as pessoas que iam lá trabalhar. E foi isso que eu fiz. Deixou-me a receita escrita num envelope para aí do BPI. Ai, que fixe. Normalmente deixava as receitas nos envelopes da correspondência. Sim. A dizer agora tiras isto, depois picas a cebola bem picadinho. E como é que tu recebeste esse desafio? Eu já estava habituada a fazer umas coisinhas, ok? Esta terá sido talvez aquela que eu me lembro mais, para já porque foram para aí para 2 ou 13 pessoas, Claro. e depois porque foi aquela sensação de eu estar a fazer efetivamente uma coisa de início ao fim e no final de estar muito atenta a olhar para as pessoas a comer e a pensar, será que eles vão gostar? Será que não vão gostar? Será que eu fiz a geneira? E de toda a gente ter apreciado e ter gostado e foi aquela coisa, isto é giro. Pronto, foi bom, boa. E depois sentei-me a comer. Mas primeiro fiquei ali. Estava bom. E estava bom. E as pessoas gostaram? Muito. Ai, que bom. Gostaram muito e enfim, lembro-me que se calhar comecei e não terminei tudo. Se calhar a minha mãe cozeu depois a couve no final. Ou, Sim, pronto, sim, já não me sim. recordo desses pormenores. Mas sei que foi ali aquela sensação de... que giro, as pessoas gostaram. capaz de fazer Sim, foi muito E foste cozinhando depois sempre ao longo da tua infância, adolescência? É muito engraçado porque eu comecei o meu percurso profissional de cozinha muito tarde, mas a cozinha sempre fez muito parte de mim. Eu lembro-me de em todas as fases da minha vida, com as diferentes vidas que tenho dentro da minha própria vida, a cozinha sempre esteve acoplada a mim, portanto foi sempre uma constante. Eu lembro-me na faculdade, eu era a pessoa que cozinhava para toda a gente. Sempre. Eu lembro-me quando fui viver para Lisboa, eu era a pessoa que cozinhava, pronto. Isso era uma circunstância consciente que tu foste reprimindo ao longo do tempo, porque o teu percurso deu muitas voltas até ir parar à cozinha? Sim. Ou era uma coisa a qual não prestavas grande atenção? Pronto, eu gosto de cozinhar e cozinho e a minha vida vai seguindo isto, não preciso de ser cozinheira por causa disso. Eu gosto muito disto, mas daí até isto ser a minha profissão... Não te passava pela cabeça? Não. Muito tarde, aliás, quando passou foi quando eu... Bem, bora lá. Porque era uma coisa que efetivamente fazia parte de mim, sabes? Eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu lembro-me de miúda, aquilo que eu mais gostava de fazer, se calhar, era passar as tardes a fazer crepes. Pronto. Antes de ser cozinheira, ou antes de ter seguido este percurso profissional, aquilo que mais me dava prazer era receber os amigos em casa e preparar o menu. E o que é que eu vou fazer? E era sempre coisas diferentes. Portanto, O que é que eram assim os best-sellers? bourguignon. Tinha os meus amigos que me pediam imenso. Mais uma coisa demorada, não é? Que exige o seu tempo. Adorava, aliás, ainda tenho hoje um amigo que foi engraçadíssimo, que foi no mesmo dia em que eu lhe fiz bourguignon, foi as minhas primeiras incursões no mundo do pão e foi logo uma baguete, que é logo uma coisa fácil de fazer, de fermentação lenta. Okay. E ele ainda hoje me fala disso, bem, aquela tua baguete e aquele bourguignon, não, esquece, nunca mais esqueci aquilo, eu já nem me lembrava, repara. Sim. Mas é engraçado, aliás, foi um dos motivos pelos quais eu segui a cozinha, foi precisamente porque tinha os meus amigos que me diziam, repara, eu não sei se tu notas, mas quando tu vais para a cozinha cozinhar, tu ficas com um brilho diferente nos olhos, tu falas de cozinha e de comida de uma maneira que tu não falas sobre mais nada. Eu comecei a pensar, se calhar até, mas depois ficas sempre com aquele receio do, sim, está bem, é o amigo que diz, vai, abre lá um restaurante, e depois tipo... Certo, ok, boa. Uma coisa é cozinhar para os amigos, outra coisa é fazer isso a tua vida, não é? Mas não, depois fui experimentar, efetivamente, passar um dia na cozinha e percebi. E isso foi antes ou depois a ir estudar engenharia alimentar?
Isso foi depois. Então, o que é que te motivou, não é? Foste para a engenharia alimentar, Fui para a está aí outra engenharia. pista muito forte. Então, sim, nós andávamos, e eu andava aqui enganadíssima na vida, não é? Sempre gostei muito da parte laboratorial, ou seja, sempre gostei muito de toda a química, biologia, sempre fui muito próxima, sempre foram temas que me interessaram bastante. E que é curiosa também essa relação com a fermentação, não é? Exatamente, tudo, andava tudo ali. Mas comecei a perceber, não me estava a imaginar como química, não me estava a imaginar como biologia, e aquilo era um bocadinho os mundos que eu achava que gostava, e segui a engenharia alimentar vertente de vinhos. Ok. Pronto, portanto, eu em formação sou enóloga. Ainda exerci durante 3 anos, talvez 3, 4 anos, mas percebi claramente que não era para mim. Porque, enfim, para já porque vocês conhecem a minha fisionomia, não é? Então imaginem a minha fisionomia de uma miúda que acabou de sair da faculdade, 23, Tem 1,46 m. e vai dizer, então imaginem há 20 e tal anos, não é? Explicar aos senhores de 70 e tal anos que, mas olha que eu acho que não é assim que se faz. Oh menina, deixa lá disso, nós fizemos sempre isto assim, isto correu sempre bem. Portanto, eu percebi que aquilo foi a dura realidade do quando tu aprendes uma coisa num curso, não quer dizer que seja isso que vais exercer, não é? E percebi que aquilo não era propriamente o meu mundo, não era para mim. Se calhar não era o teu mundo também, porque aquele mundo é que não estava preparado para ti, não é? Porque encontraste, se calhar, uma discriminação por seres mulher, por seres pequenina, por... Sim, era um mundo extremamente antiquado. Eu acho que hoje em dia o mundo dos vinhos está muito diferente do que era na altura. Acho que ainda precisa de mais um mundo, como o mundo da cozinha. Claro. Mas há 20 e tal anos estava claramente desadequado para tudo aquilo que nós aprendíamos e que queríamos colocar em prática, não é? Na altura já estava casada e também era aquela coisa do... ter esta vida com filhos vai ser complicado, porque levantava muito cedo, enfim, era complicado. E percebi, vou dar uma pausa aqui nisto. Ok. E depois fui para outra coisa que eu gostava muito. Comecei a fazer peças de artesanato. Uau. Portanto, eu durante 10 anos tive uma marca de bijuteria. Que ainda existe? Não. Ok. Eu sou assim, gosto muito de uma coisa, do tudo, e depois, quando já não funciona para mim... Ok, passamos à próxima, viramos a página. Viramos a página e custou um bocadinho a voltar lá. Ok, agora já faço, já me dá prazer, mas custou um bocadinho a voltar lá. Porque porque não correu bem? Não, correu muito bem. Eu é que cheguei ao ponto de já não tinha prazer a fazer aquilo. Pronto, entretanto os meus filhos nasceram, já estavam um bocadinho mais crescidos, já estavam um bocadinho mais independentes. E foi nessa altura que eu pensei, já estava a ficar um bocadinho desiludida com aquilo, já não... Quando tu arranjas desculpas para não fazer as coisas, sabes? Eu tinha contratos com determinado, porque eu, além de ter a minha marca, depois fazia acessórios para outras marcas. Quando já estás ali a arranjar desculpas para te levantares, não é bem te levantares de manhã, mas quase, sim. E pensas, se calhar isto já não é propriamente aquilo que eu quero fazer. E foi nessa altura que eu comecei a pensar, está bem, mas o que é que eu vou fazer? Quer dizer, eu voltar para os vinhos não me diz nada. E pronto, e foi aqui. Como é que se dá esse contacto com a cozinha? Olha, eu fui incrivelmente passar um dia ao Bistro Sem Maneiras. Ok. E o Bobby não estava lá nesse dia, estava ao Vitoradão. Mas foste passar um dia... Porque mandei-lhe uma mensagem. Eu gostava de passar aí o dia. E ele disse, claro, vai lá passar o dia, não sei o quê. Estava lá ao Vitoradão. Como é que alguém... Sim, bem, eu gosto de cozinhar, gostava de ter uma experiência em cozinha, vou passar um dia num restaurante. Foi esse o raciocínio? Foi. Ok, eu tenho que ter uma experiência real do que é passar um dia no restaurante a fazer comida, porque a minha experiência é enquanto pessoa que está a cozinhar em casa para os amigos com todo o tempo do mundo, Senti que és, não é? Exatamente, senti que és, acaba à 1h30 da tarde, acaba à 1h30 da tarde, almoçamos às 4, aliás, os meus amigos usavam comigo na altura, lembro perfeitamente de eles me dizerem, é assim, tu tens que, ok, quando abres o teu restaurante vai ter que se chamar Sem Pressa, porque era raro nós começarmos a almoçar antes das 5 da tarde, porque tanto começávamos a conversar, depois tanto paravam a meio, pronto, tem que ter uma experiência de um sítio profissional que eu passe lá o dia e perceba,
ok, e se calhar passar 3 horas a picar cebolas afinal não me entusiasma assim tanto. A verdade é que eu passei para aí 5 horas a arranjar lulas, eu não estou a exagerar, porque eu cheguei a casa e o meu cabelo cheirava a lula, ok? E cheguei e saí para aí às 2 da manhã e fiquei tipo, é mesmo isto que eu quero. Era surreal, Não, não é? mas porque tinhas gostado da experiência, Não. certamente não foi só o facto de passar 5 horas a arranjar lulas, foi. Não, foi tudo, foi mesmo. Ok, isto é. E foi num dia particularmente difícil, porque 2 cozinheiros tinham ficado doentes, era véspera de Santos, havia imensa matéria-prima para preparar, portanto foi assim um dia exigente. Mas eu adorei aquilo, foi tipo, ok, isto é mesmo aquilo que eu quero. Pronto, fui para casa, marinar sobre o assunto. Uhum. E o cavalariça da comporta, que estava a abrir na altura, ou aliás tinha aberto bem, há um mês, estavam a precisar de pessoas. Eu por acaso conhecia um amigo do chefe, do Bruno, e ele disse-me, olha, pá, o Bruno está a precisar de pessoas. E disse, ok, então mas eu vou mandar uma mensagem, não queria... Sim, misturar Não as queria, relações sim, é que aquela coisa. intercedessem, não é? Não, queria mesmo perceber se eu tinha capacidade para fazer aquilo ou não, ok? Não é que às vezes os amigos não sejam bons Sim. para esse tipo de coisas, ou pelo menos para falarem em nós, ou que não tem nada a ver com o teu trabalho, mas naquela situação eu queria mesmo perceber se eu tinha capacidade para fazer aquilo ou não. E fui lá passar um dia, mandei-lhe uma mensagem, expliquei-lhe, olha, zeros, ok? Experiência profissional. Nunca, expliquei-lhe do dia que passei na cozinha, mas tirando isso não tenho mais nada. E ele foi receptivo e disse, olha, vais passar um dia, experimentar, vais fazer um trial, aquilo que nós fazemos com toda a gente, e depois logo vemos. Na verdade é que ele na altura precisava de meia cozinha, meia sala. Bem, sendo que recebeu meia pessoa foi difícil, fiquei um quarto num lado, um quarto no outro. Mas ele precisava de um bocadinho em cada lado. O que para mim também não foi propriamente um inconveniente, pelo contrário, porque eu queria ter mesmo ambas as experiências e foi a melhor coisa que eu podia ter feito, porque estás na cozinha e estás na sala ao mesmo tempo, dá-te uma abordagem completamente diferente ao mundo da restauração numa primeira experiência. Foi duríssimo, porque eu estava habituada a trabalhar em casa, ao meu ritmo. No primeiro dia de trabalho mesmo, de eu ter olhado para o relógio e ter pensado, que bom, são 7 da tarde, eu estou completamente rota e ainda vou ter que ficar para aí até às 2 da manhã. Pronto, a primeira semana foi duríssima, a nível físico, duríssimo. Depois tinha outra parte, que era, estava mesmo a gostar de fazer aquilo. Portanto, Mesmo com o espírito dividido entre a energia que é preciso, física e mental na cozinha, e depois a energia social na sala também, não é? eu tenho uma facilidade que faz parte da minha pessoa, que é, eu sou muito conversadora e gosto muito da parte humana e, portanto, para mim, ir para a sala era uma coisa que até me fazia muito sentido. E foi muito engraçado, porque eu consegui fazer, ou seja, eu estava na cozinha enquanto fazia a prep toda, e depois às 7, quando abria a sala, eu ia para a sala, portanto eu não apanhei muito pouco o serviço em si. O que foi ótimo, quer dizer, tive dias horríveis, aspas, na parte da sala, porque era verão, portanto eu nunca tinha feito aquilo. Claro. E quais foram Mas- assim as grandes aprendizagens dessa experiência? As grandes aprendizagens, olha, para já espírito de equipa, quer dizer, é tanto de um lado como do outro, e o facto de eu ter feito ambos os lugares, digamos assim, deu-me uma bagagem, conseguir colocar-me sempre no lugar do outro, ou seja, aquela coisa do que existe em todo lado, em qualquer, é transversal, em qualquer profissão, tens sempre as pessoas que produzem e as que vendem, não é? E há sempre aqui um atritozinho, não é? Porque as pessoas que vendem acham sempre que têm um bocadinho mais a falar sobre o produto, ou as pessoas que produzem acham sempre que a pessoa que vende não vende assim tão bem. Mas o facto de eu ter feito os dois lados foi mesmo muito bom para eu conseguir me colocar em ambos os lados, ou seja, eu estava à noite a vender aquilo que tinha produzido durante o dia, portanto
conseguia falar daquilo de uma forma completamente diferente, conseguia também levar para a cozinha um bocadinho aquilo que eu tinha recebido na sala na noite antes, não é? Talvez a partir daí me tenha dado aquele clique do pá, é só ridículo não haver este entendimento e este objetivo comum que é mesmo necessário falar sobre as pessoas da sala e as pessoas da cozinha, não está tudo no mesmo barco. E sempre foi uma coisa que eu, por exemplo, tentei sempre levar para o isco, que é quando começavam com as conversas do sim, porque o pessoal da frente, não há pessoal da frente, não há pessoal da cozinha, não há pessoal da padaria, vá lá, somos 8. É preciso mesmo falar sobre o que faz isto e o que faz. Não, quer dizer, temos de ser todos responsáveis uns pelos outros, não é? E o espírito de equipa é preciso isso. Senão não chegas a lá. Responsabilidade mútua, não é? Sim, claro que sim. Quando um de nós erra, todos erramos. Quer dizer, quando as coisas não correm bem, não é porque este fez, aquele fez. Não, as coisas não correm bem para todos. Claro, acabamos por perder todos. Todos, não é? Todos. Até quando é que ficas no Cavalariça? Foi muito, muito rápido o Cavalariça, porque eles na altura funcionavam ainda em modo pop-up, portanto só funcionavam nos meses de verão. Portanto, eu estive lá a trabalhar até ao final do verão e depois voltei para onde eu na altura morava, no Cartaz. Portanto, voltei para a minha casa no Cartaz e fiz uns quantos restaurantezinhos tradicionais ali e depois percebi que para dar o salto, ou seja, para efetivamente conseguir crescer como cozinheira, tinha que ir para Lisboa para conseguir, enfim. E foste estudar? Não. Ou foste logo ter experiência, aprender a trabalhar? Foi aprender a trabalhar. Depois ainda fui fazer um trial no Abalcão com o Rodrigo Castelo. Em Santarém. Mas na altura ele também estava ali numa fase de mudança e foi na altura mesmo em que eu já estava a considerar ir para Lisboa e pensei, não é mesmo melhor ir para Lisboa porque senão vai ser difícil. Para já fazer a viagem Cartaz-Lisboa era impossível porque horários de restauração não dava e então pronto, mudámos-nos de malas e bagagens para Lisboa. E como é que aparece o pão? Como é que aparece o pão? O pão sempre foi uma coisa que eu, na altura já, me identificava muito. Gostava desde fazer baguete com bourguignon. Desde fazer baguete, exatamente. Sempre uma compra. Portanto, eu já fazia pão em casa, aquelas tentativas. Quem eram as tuas referências nessa altura? O YouTube? Sim, era mesmo muito YouTube, portanto acompanhava uns quantos blogs e era tentativa e erro, basicamente era tentativa e erro. O isco apareceu logo muito, muito, muito próximo, porque eu acompanhava na altura o Paulo Sebastião, que foi um dos sócios do isco, segui-o e vi que ele ia abrir um espaço e candidatei-me. Aquilo que eles precisavam era de uma pessoa de frente de loja. E eu gostava imenso do contacto com o público, efetivamente. E achava que aquilo tinha pernas para andar. Achava que aquilo ia ser um projeto super interessante e efetivamente diferenciador em Lisboa. E pensei, bom... E já era naquele espaço onde é agora? Sempre foi ali. Portanto, se calhar vou pôr aqui um stand-by na minha curtíssima carreira de cozinheira e vou embarcar neste projeto, porque este projeto parece-me que ter aqui coisas interessantes e diferenciadoras e na altura só tínhamos a Gleba como referência. Depois a micropadaria penso que abriu um bocadinho antes do isco, mas de resto pão de fermentação lenta era a única coisa que existia e eu já na altura estava extremamente frustrada com o pão que se fazia em Portugal. Portanto, aquilo que te fazia confusão era o pão industrial, de produção massificada. Sim, ou seja, sem sabores, compravas um pão no dia a seguir. Está recesso. Podes usá-lo como arma pessoal, porque já não vai dar para comer. E é muito triste, porque pensas, e depois ouvi imensa gente, porque o pão em Portugal, é assim, o pão em Portugal muda de formato, porque de resto, e eu assim, não, este projeto vai ser giro. E efetivamente foi. E como é que foi o salto da frente de loja para a padaria? Foi muito giro, porque eu passei ou seja, eu ali no isco fui tudo, não é? Eu entrei como uma empregada de frente de loja, que passava horas a explicar às pessoas porque é que este pão é mais caro, porque é que este pão está todo queimado, este pão não está queimado, porque as pessoas iam às padarias e viam um pão branquinho, afarinhado, fofinho, molinho, e não percebiam porque é que o nosso pão era tão diferente.
Portanto, passei não sei quanto tempo a educar as pessoas. E porquê que era tão diferente? Educar. Aspas, não gosto dessa palavra. Sim, mas a explicar, não é? E porquê que era tão diferente? No ISCO usa-se fermento para a pastelaria. Portanto, tudo o que é pão é feito com massa-mãe. As farinhas são de qualidade. Portanto, farinhas moídas em modo de pedra. O facto de se usar massa-mãe faz toda a diferença. Claro. E mais do que a farinha, ou além da farinha e da massa-mãe, é o tempo. Portanto, quando tu não aceleras o processo, não é? Quando tu deixas que o pão decorra da forma como é suposto. Eu lembro-me no início ser muito engraçado porque havia pessoas que chegavam lá e perguntavam, como se fossem a um supermercado ou uma padaria tradicional, então e quando é que é a próxima fornada? E nós Daqui a 2 dias. Não, e nós temos que explicar que não somos nós que mandamos no pão, é quando o pão estiver pronto a ir ao forno, é quando nós o mandamos. Portanto, isto não é assim, não é agora vamos aqui programar isto para às 3 da tarde temos uma fornada de pão quentinho a sair. Claro. E é possível. E foi fácil fazer esse processo de educação do Foi muito, público? foi, por acaso foi. As pessoas tiveram uma receptividade incrível mesmo. E depois é assim, por muito que tu digas, podes dizer aquilo que tu quiseres, mas depois os resultados não demonstram, é uma treta, não é? Claro. As pessoas não voltam. Agora, tu não precisavas sequer de falar muito, porque as pessoas levavam o pão para casa e sabiam que aquele pão ia durar uma semana. E que se iam sentir melhor também fisicamente. Certo. Claro que no início as pessoas obviamente questionavam porque é que o pão ali era muito mais caro que o pão ao lado, não é? E eu tentava-lhes dizer sempre de uma forma mais educada possível que é, se calhar temos que fazer a pergunta ao contrário, não é? Porquê que o pão do outro lado é tão barato? Porquê que uma bolinha custa 20 cêntimos? Qual é a matéria-prima que está ali, não é? Qual é o processo que está ali para aquilo ser conseguir vender aquele preço? Mas não te faz confusão a ti enquanto consumidora que um bem essencial como o pão acabe por não ser neste momento em Portugal acessível a toda a gente? Faz muita confusão. Faz muita confusão e muita tristeza. Mais do que confusão faz muita tristeza, mas infelizmente as coisas estão feitas dessa forma. Repara, tu tens que destacar no supermercado o que é bio. A sério? Tens mesmo que destacar no supermercado aquilo que nós devíamos de comer e o resto é o comum? Vá lá. E achas possível encontrarmos uma forma, um modelo onde o bom pão, não é? O pão que nos vai fazer bem, seja também aquele que nós podemos pagar enquanto sociedade? Eu acho que sim. Eu acho que temos que todos ser um bocadinho, talvez, mais exigentes com aquilo que nós comemos. E eu percebo que seja muito complicado porque nós vivemos num país muito pobre, ok? Mas eu acho que as coisas também estão feitas desta forma. Ou seja, todo o negócio que existe à volta da alimentação é feito precisamente para se consumir em abundância, em quantidade e muito menos em qualidade, não é? Mesmo nas aldeias, hoje em dia a minha mãe tem a horta dela, mas se tu olhares para o resto dos terrenos está tudo vazio, ninguém cultiva, porque não é primeiro incentivado, deixou-se incentivar as pessoas a cultivar a terra, depois tens a parte da ruralidade que deixou de existir também, não é? As pessoas deixaram de viver na aldeia, passaram a viver para as cidades. As pessoas que viveram na aldeia de uma determinada forma, e eu posso-te falar depois da minha experiência, têm sempre uma necessidade de ruptura. Portanto, quando chegam à cidade, acham que bom é comprar no supermercado as coisas embaladinhas, porque ir ao mercado é quase como se fossem apanhar as maçãs na árvore da aldeia em que eles viviam enquanto eram miúdos e associam isso à pobreza. Claro. O salto que se deu se calhar foi mais lento, mas numa fase final mais imediata e com uma ruptura que hoje em dia se calhar é difícil voltar para trás. Preciso se calhar fazer uma pausa para repensarmos os nossos hábitos de consumo. Sim, claramente, os nossos hábitos de consumo, claramente, e eu falo por mim, lá está, era aquilo que eu te estava a dizer, eu posso falar da minha experiência enquanto miúda que saiu aos 18 anos da aldeia e foi viver para Lisboa. E houve ali um misto que foi, eu cheguei em Lisboa em 1998, 99, e para mim foi gritante e assim tipo chocante a comida de má qualidade que se comia em Lisboa na altura, e eu não tinha noção do bem que eu comia.
em Pois. minha casa. Sim, o facto de estares num meio rural e humilde, de repente. Não, e o privilégio que era eu comer um frango que sabia a frango, comer um tomate que sabia a tomate. Eu não tinha essa noção. Quando saí da aldeia, fui para Lisboa, não tinha essa noção, até comprar tomates em Lisboa, pensar, isto não sabe a tomate. Mas a verdade é que habituámos a ter tomate o ano inteiro. Portanto, já nem sabemos qual é a altura do tomate. Quando é que eu devo comprar tomate? Sei lá, o tomate está sempre disponível, não é? Quer dizer, Sim. temos morangos em janeiro. Quando é que fazes o primeiro pão no isco? Já não me lembro. Mas sabes que eu tive muito tempo no isco a fazer tudo, ia dando uma ajuda na padaria, mas não a ser padeira per se. Ou seja, eu passei da frente de loja, ou aliás, acumulei a frente de loja com almoços, e era preciso alguém para fazer os almoços, e o Paulo Pina, que era outro dos sócios, olhou para mim e disse-me: eu vou-te meter a fazer os almoços. E eu tipo, porrada de medo. Não, isso é má ideia. Não, tu vais fazer almoços. E então foi assim um crescendo, fui fazendo umas coisinhas pequeninas, e depois entretanto comecei a fazer os almoços. Depois entretanto passámos a fazer jantares e fazer sala, depois o chefe, depois entretanto veio pandemias, que é aqueles 2 anos que não existiram na nossa vida, mas que o isco nunca fechou, não é? Claro. Portanto, Continuaram a fazer pão e a vender e a distribuir. Sim. Depois começámos a fazer de distribuição também, a fazer entregas. Portanto, eu além disto tudo ia entregar pãozinho à casa das pessoas. A pessoa que estava a fazer jantar saiu e eu passei a fazer os jantares do isco e só depois é que fui para a padaria. E o primeiro pão, não me lembro. Não me lembro mesmo. Até porque não é um pão. Claro. Os primeiros 53 segundos de pão. E como é que acontece o convite para ser sócia? Ou foi uma proposta? Não, foi quase uma recompensa, acho eu. Foi uma recompensa, foi pelos anos de investimento, porque é engraçadíssimo que eu no início, sendo só empregada de balcão, falava do isco como sendo meu. Porque, enfim. E passaste a ser, ao final de muito pouco tempo, a cara do isco também. Sim, porque era muito fácil, era eu que estava a receber as pessoas, não é? Portanto, era eu que atendia ao telefone, era eu que, na maior parte das vezes, falava com fornecedores. Portanto, as pessoas acabaram por me associar muito com a cara. Se alguém dissesse a Nathalie, diria do isco. Sim. Se alguém dissesse o isco, diria da Nathalie. Sim, a Nathalie do isco, ainda hoje, que enfim, ainda sou sócia do isco, mas já não estou na operação, é difícil as pessoas dizerem a Nathalie, é do isco. Sim. Ainda. É mais ou isco. menos. É isso. Mas é normal, quer dizer, eu estive no isco durante 6 anos, não é? Portanto. De que forma é que esta experiência, que estes 6 anos moldaram a tua visão do mundo? Moldaram-me a mim enquanto pessoa, assim, completamente. Eu olho para mim enquanto pessoa e há uma Nathalie antes e uma Nathalie depois do isco, claramente. Quem é esta depois? Multifacetada. Eu era uma pessoa não é que não seja ainda, mas extremamente insegura. Lá está. Quando o Paulo Pina me disse, vais fazer almoços, eu acho que durante uma semana não dormia. Pensei, mas eu não sei, eu não tenho experiência, eu tenho pouquíssima, eu não vou. Mas não deixaste que isso te inibisse de mesmo assim fazer? Não. Posso-te dizer, por exemplo, que o ano passado fiz um evento em que servi 1700 bamis. Falavas com a Natália há 6 anos e ele dizia-te, amor, vá lá, acorda, vá lá, alguma vez. Portanto, sim, deu-me perspectiva, deu-me garra, deu-me experiência, é ótima na parte da autoestima. Não, e é incrível começar num projeto que ainda não existiu a ser empregada, que ainda não existia, não é? A ser empregada de balcão e acabar como sócia de um negócio, não é? Sabes que hoje em dia, olhando para trás, às vezes até fico assim tipo, caraças, correu bem, não é? Não, correu muito bem. Eu digo isto muitas vezes, isto foi uma relação mesmo de dar e receber, porque eu acho
porque eu acho que dei tanto ao isco como o isco deu a mim. E vocês aperceberam-se logo, ou tu apercebeste logo, que as pessoas estavam a adorar, de que toda a gente falava disso, de que toda a gente queria ir, toda a gente voltava para repetir? Sim, foi muito rápido. Para já porque na altura nós demos uma oferta muito específica que não existia. Tanto em pastelaria como em padaria. Se calhar mais até em pastelaria do que em padaria. Claro. Lá está, nós tínhamos a gleba e tínhamos a micropadaria na altura e depois veio o isco enquanto padaria. Mas nós oferecíamos uma pastelaria que não existia na altura. Portanto, nórdica, com aquela influência nórdica, quer dizer, fomos as primeiras pessoas a trazer os bandos de canela e de cardamomo, ok, tirando os do IKEA. Que não têm cardamomo. Que não tem cardamomo, são só os de canela e não são a mesma coisa. E sim, percebemos claramente que aquilo ia ser uma coisa diferente. E as pessoas iam lá precisamente porque nós éramos uma coisa diferente. O isco era uma coisa diferente não só a nível de opções ou de oferta de produtos. Houve uma coisa que sempre foi essencial ali, ou que no início era uma premissa, tinha que ser um espaço em que toda a gente se sentisse bem e confortável. A avó com o neto tinha que se sentir bem ali. Sim, não era sobre o espaço em si ser um lugar confortável no seu lado estético. Nada. Mas de ser um ambiente onde as pessoas se sentiam bem, independentemente de quem fosse. Exatamente, e sempre foi a premissa e sempre foi o maior foco ali, foi as pessoas têm que se sentir bem. E eu acho que isso foi sempre um comum entre os vários anos e as várias pessoas que foram passando pelo isco. Acho sempre que se conseguiu fazer isso, e espero que agora que o caminho seja esse, apesar de eu não estar lá, que o caminho seja esse. E o que é que te fez decidir não estar lá? Foram 6 anos. Acho que chegou, as coisas têm todas um princípio, meio e fim, não é? Mas neste fim tu não viraste a página? Não, está ali porque ainda tenho carinho, não é? Porque, enfim, não custa nada ter ali um bocadinho. Continuar a fazer parte, não é? Sim, continuar a fazer parte. Mas espero que eles continuem bem, felizes, com a oferta diferenciadora que sempre existiu no isco, sem estar demasiado focado em o que é que está na moda ou o que é que agora as pessoas pedem. Sempre foi uma exigência de oferecer-se o melhor produto. Pode não estar esteticamente incrível e muito instagramável, mas tem que saber mesmo muito bem. E isso também me define a mim enquanto pessoa, que é possivelmente o prato que eu te vou oferecer se calhar não está incrível e lindo e ótimo para tirar uma fotografia, mas eu preciso mesmo que ele esteja muito bom. O que é que tu queres desta fase da vida? Bem, agora estou a aproveitar um bocadinho a família. Ai, que bom. Estou com os meus filhos, estou a aproveitar os meus filhos porque era uma coisa que eu senti durante o tempo todo que estive no isco. Foi um período exigente e, portanto, intenso, e claro que os meus filhos, como é óbvio, viam-me 2 dias por semana, não é? Como é que se gera isso? Não muito bem. Não muito bem. Ficamos sempre... sabemos que faz parte, que tem que ser, porque é o nosso trabalho, mas enquanto mãe... Que acorda às 4 da manhã. Sim, e depois, lá está, essa fase foi engraçada. Já fui assim com os meus filhos um bocadinho mais crescidos, mas era engraçadíssimo porque eu ia para a cama antes deles. Então dizia, filhos, vá lá, por favor. Eu tenho que acordar às 4, vá lá, façam lá pouco barulho. Era muito giro, porque eles já estavam quase em auto. Mãe, está na hora de ir para a cama. Não, mesmo, era isso. O meu filho do meio dizia-me tipo, não, são 9h30, tens que ir dormir. Portanto, era muito engraçado. Se fores perguntar a 90% das mães que trabalham, elas vão todas dizer-te a mesma coisa, seja padeira, cozinheira, empregada de mesa, repositora que faz reposição no supermercado. Vão-te dizer todas elas que quando estão ali, muitas vezes estou a pensar que deviam estar a fazer o almoço aos filhos e os filhos vão estar a almoçar sozinhos porque ela não pode ir para casa fazer o almoço, não é? E eu, se calhar, estou a falar isto enquanto mãe, enquanto mulher, mas acho que hoje em dia já podemos fazer essa questão enquanto homem, enquanto pai. Nós também temos essa responsabilidade, sim. que é de mudar o discurso. Completamente. Okay? Que é, há homens que
Também quando vão trabalhar pensam, fogo, tenho um puto sozinho a almoçar em casa. Portanto, temos que ser nós também Estamos a trabalhar para desconstruir também essas narrativas. E nós, enquanto mulheres, temos essa responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, tenho 2 filhos. Claro. E, portanto, tenho que lhes deixar essa impressão digital. Da corresponsabilidade do mundo, não é? Sim, são vocês que podem fazer diferente, ok? E da minha filha também ter que exigir isso. Então, e o que é que nós podemos esperar de ti? Agora, o que é que nós vamos... Então, bom... Onde é que, a pergunta que eu quero mesmo fazer é: onde é que eu vou poder comer a tua comida? Então é assim, bom, para já ando a fazer assim uns pop-ups, ando a aproveitar que eu tinha muito pouca disponibilidade para isso. E estou aqui a arquitetar um novo projeto com mais 3 pessoas, 3 amigos, que vai ser um projeto, vou só assim lançar uma dicasinha, assim só uma deixazinha, porque ainda está numa fase muito embrionária. Nós começámos a falar sobre um projeto itinerante, focado na Maria de Lourdes Modesto, e entretanto começámos a falar... Eu estou a tentar fazer-me surpreendida, mas como eu já sei o que é que vai acontecer, vou só assumir que eu já sei o que é que vai acontecer, não vou fazer de conta que estou a ouvir pela primeira vez e que estou muito surpreendida, tá bem? Vou só assim, ela vai dizer só algumas coisas que ela pode partilhar agora. Até porque, lá está, isto está na fase muito embrionária e nós começámos a falar sobre o projeto, começámos a construí-lo e começámos a falar com algumas pessoas que nos disseram, pá, mas isso tem pano para mangas, vocês podem fazer isso uma coisa muito maior do que aquilo que vocês estão a pensar agora. E então estamos a reorganizar as coisas e nesta altura estamos à procura de apoios e de patrocínios. Que bom. Portanto, se gostarem muito de mim. Se gostarem muito de ti, se vos alegrar o conceito de itinerância, Exato. de Maria de Lourdes Modesto, não é? De trabalhar produtos portugueses, cultura gastronómica portuguesa, acho que podem entrar em contacto com a Nathalie. Foco na Maria de Lourdes, pequenos produtores, norte a sul, vai ser sempre. Ai, que fixe, estamos muito ansiosos para saber tudo. Que bom. Olha, se tu pudesses deixar uma relíquia do teu enxoval, pode ser metafórica ou literal, certo, para a próxima geração de cozinheiras, o que é que seria? Muita confiança nelas próprias, ok? E quando eu digo confiança, não é só acharem que vão conseguir, é saírem do lugar comum de muitas vezes nos colocarmos na sombra. Na sombra e num lugar muito de vítima, porque, caraças, se há a pessoa que pode fazer por nós, somos nós, portanto... Aliás, somos as únicas. Se nós não formos lá com a garra toda, ninguém vai. E repara, eu tive momentos de... Porque somos... fundo de desespero. Sim, eu percebo isso que tu dizes, de às vezes termos a sensação de que a mulher se coloca num lugar de vitimização, mas porque é vitimada pela própria sociedade, claro que sim, não é? Claro que sim. Não é um lugar autoimposto. Às vezes só não temos ferramentas para sair desse lugar. Claro e tu dizes é ir lá, agarrem-se com confiança. É só acreditarem que conseguem. O trabalho consistente vai-te dar confiança, porque à medida que vais fazendo as coisas, vais pensando e vais olhando para trás e vais percebendo, eu consegui fazer aquilo. E se calhar em 10 vezes vai haver uma em que tu não vais conseguir e vais desanimar. Está bem, mas vem outra vez. Portanto, é ir. Eu tenho uma surpresa para nós, Aí. que normalmente acompanha bem com pão. Vamos experimentar? Queres saber? Bora, vamos. Parece-te bem? Parece-me muito bem. Queijos castelões, sempre connosco. Para já, desde a minha infância, não há mesa sem queijos castelões. Exatamente. E é o rei dos queijos curados desde 1989. 89? 10 anos depois de nascer, coisa incrível. Então temos a receita original, certo, e a cura especial com casca de pimentão. Pimentão, muito bem. Qual é que sugeres começarmos? Se calhar vamos para o primeiro e para o original, que é assim o mais... suave, não é? O mais suavezinho. Adoro. Não me canso disto. Que tal? Continua ótimo. Continua ótimo, não é? Não é uma novidade. Não é uma novidade. E agora vamos aqui a este. Enquanto vais pensando, o que é que podes fazer para nós? Uma tostinha com pão de fermentação lenta, lá está. E com fiambrezinho caseiro. Aqui com o castãozinho original dentro. A fatiazinha assim gorda. Grossa, não é? Bem derretidinho. Ai, que bom. Ótimo. Eu acho que sim. Não falha. Não é? Não falha. Também acho que sim. Olha, obrigada. Gostei mesmo muito de ter aqui. Eu é que agradeço. Foi mesmo um prazer. Aliás, eu não cheguei a essa parte. Bombardeaste logo com perguntas e eu não consegui agradecer. Muito obrigada pelo convite. Nada. Mesmo muito bom. Aliás, é sempre um prazer vir ao Porto ou ao Norte.
Aqui estamos em Lessa da Palmeira, no estúdio Cozinha. Não estamos no Porto, mas pronto, pertinho. Sim. Mas é sempre um prazer vir cá e muito obrigada pelo convite. Obrigada eu por teres vindo. Obrigada. E obrigada a vocês por estarem desse lado. E obrigada também à Castelões por nos ajudar a trazer este programa até vocês. Se nos estão a ouvir no Spotify, podem deixar 5 estrelas, deixar um comentário, fazer seguir este nosso podcast e partilhar com quem vocês acham que vai gostar de ouvir este episódio e os outros que estão aí na nossa playlist. Se nos estão a ver no YouTube, podem fazer like, deixar um comentário, subscrever o canal Pança e seguir-nos também nas nossas redes sociais. Seguir também as redes sociais da Nathalie, que nós vamos deixar aqui em baixo na descrição, para saberem onde é que ela vai andar a fazer todos estes pop-ups e para saberem detalhes destes novos projetos. Obrigada, beijinhos e até a próxima. Tchau. Adeus.